Olá pessoal, sejam todos bem-vindos então a mais um conteúdo do projeto Trilha Digital, uma parceria entre o ICI e a DFP. Iniciamos então pela minha apresentação aqui. Meu nome é Hélio Chilipac, tá? E antes de começar, eu queria fazer alguns agradecimentos a algumas pessoas que contribuíram para que isso fosse possível, né? Para que eu estar aqui hoje fosse possível, tá? Dentre elas, queria agradecer o Bernardo Gimeno, o Alisson Murilo Sanglardi e o Carlos Eduardo, que são meus companheiros na assistência técnica no ICI. Queria agradecer também ao Evandro Visinoni, que é o meu coordenador, né, por ter me dado um apoio, né? Queria agradecer também a Noelisa Maciel, que é quem sempre me convida para esses projetos de voluntariado da ADFP. Fico muito feliz em participar. E queria agradecer também ao Clodoaldo, né, da ADFP, que me ajudou com esse layout da apresentação e me deu umas dicas aí de edição. Enfim, muito obrigado a todos vocês. Vamos então começar com a minha apresentação formal aqui, né, para a gente se conhecer um pouco melhor. O meu nome é Hélio Chilipac Furim. A minha formação, né, eu sou técnico em eletrônica e tenho uma graduação em gestão de TI, né, gestão da tecnologia de informação, tá? Resumindo o que está escrito ali, o que mais eu posso ajudar vocês futuramente é então compartilhar um pouco do que eu faço, do que é minha rotina. Seriam os temas, né, montagem e montação de PCs e notebooks, tá? Que eu posso, quem sabe no futuro, fazer mais algum material pra gente aqui. Sobre reparo de placas também, reparo de notebook, reparo de placa de PC, reparo de placa de monitor. Enfim, eletrônica voltada a equipamentos de informática, tá? Soldas THT, SMD e BGA. Tá certo? Para quem gosta de eletrônica, gosta de soldar. Eletrônica básica, parte teórica. E também alguns projetos com Arduino, tá? Então, o que eu peço para vocês, né? Se você gostar do conteúdo de hoje, né? Do nosso trabalho de hoje aqui, que você deixe aí o seu like, que você deixe um comentário do que você gostou, do que você aproveitou, do que você não gostou também. E se possível, se você se sentir confortável, que você compartilhe esse material. Né, se tiver um engajamento bom, se tiver uma divulgação bastante bacana, quem sabe no futuro eu não trago outros temas pra gente conversar, tá certo? Desde já, muito obrigado pela atenção de vocês e sem muita enrolação, né, vamos ao que interessa, beleza? Bora! Bom, agora sim começamos, né? Estamos já com uma placa mãe, um conjunto de PC inteiro na bancada. Geralmente, eu acredito que 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos no máximo é necessário uma manutenção preventiva, né? Vocês vão dar uma olhada na situação que está essa placa aqui. Essa placa deve ser de uns 2 anos que está em uso, né? Sem uma manutenção preventiva, e vocês vão ver a sujeira que ela tá. Principalmente na parte do cooler aqui, tá? A parte que joga ar, né, no processador, que é responsável pelo resfriamento do processador. Existem casos mais complexos, eu digo assim, mais graves, assim, não seria grave a palavra correta, mas que é necessária manutenção mais constante, por exemplo, em padaria, em metalúrgica, local que tem muita poeira, né? Uma vez eu peguei uma máquina que era de uma padaria, ela estava quase com um bolo em cima da própria placa, entende? Tanto pó de farinha, pó de fermento, etc., que foi se acumulando na placa. Então, outra coisa, se você guarda a sua máquina em cima da mesa, em cima da bancada, a tendência é que ela suje menos, puxe menos poeira para dentro. Agora, se ela fica embaixo da sua bancada, no lugar que acumula mais poeira, a tendência é que ela suje no menor tempo, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou ligar uma luz aqui, talvez a imagem da minha câmera fique um pouco ruim, mas é interessante que vocês vejam a placa, tá? Eu vou mudar aqui a câmera, pronto, né? Então este aqui é o cooler, tá? E embaixo dele tem um dissipador, embaixo do dissipador tem o nosso processador. Então olha só como é que ele está, tá? Praticamente você não vê o dissipador ali embaixo de tanta poeira, né? Este aqui, pessoal, o que acontece? Às vezes a tua máquina está desligando por aquecimento
né? Ó, estão vendo a diferença lá? E o que acontece? Realmente o processador não está sendo refrigerado corretamente, porque todo esse conjunto aqui está prejudicado. Ó, né? A máquina esquenta muito, toda hora está travando por causa de aquecimento, etc. Então é extremamente necessário fazer essa limpeza aqui. Como é uma manutenção preventiva, né? Vamos tirar então este cooler. Eu vou colocar agora na outra câmera aqui. É bem tranquilo tirar ele. Tá? Ele tem algumas travinhas por baixo, tá, pessoal? Então, para você não quebrar essas perninhas, o ideal é que você dê uma olhada do outro lado aqui. Deixa eu mudar de volta a câmera aqui. Ó, estão vendo essa travinha aqui? Então, que realmente ela, você pode dar uma empurradinha e ela já sai. 2, 3, 4. Tá? Olha só, sujeira, né? Então acontece que essas travinhas, por estarem já bem ressecadas, elas ficam travadas, né? Travadas para fora, para o lado. Mesmo que você puxe aqui, ela não volta para a posição correta, ela não volta para o centro. Se você puxar muito forte, você quebra essas travinhas aqui, tá? Numa assistência técnica tem travinha de sobra, né? Mas talvez você não tenha um cooler sobrando em casa. Um cooler desse é barato também, R$35, mas por que gastar dinheiro se você poderia tirar com calma? Então vira a placa, não puxa com força e tranquilo. Olha só a situação, hein? Pessoal, aqui não tem segredo, tá? É limpar, tá? Depois, quando eu for montar a máquina de volta aqui, eu vou colocar um cooler limpo, mas basicamente você tem que limpar com um pincel aqui. Se você tiver um compressor de ar, melhor ainda, vai ser bem mais fácil. Mas tem que realizar essa limpeza do cooler, né? Na parte de baixo aqui, ó, olha a situação que está a pasta térmica. Depois, na hora de montar de volta, a gente vai colocar uma pasta térmica nova. Só quero que vocês vejam a diferença de uma pasta térmica ressecada. Olha só, tá horrível. Daqui é a pasta térmica que eu vou colocar, tá? Eu vou comentar com vocês no futuro que a pasta térmica está bem cremosa. Então essa é a intenção. Deixa eu pegar aqui um algodãozinho. Olha isso, né? Ó, tô raspando aqui, ó. Rapaz, isso aí ela não sai. Essa pasta térmica, a função dela é passar o calor que está no processador para o dissipador. E o dissipador, por sua vez, está sendo refrigerado pelo cooler, tá? Então, se você tem um probleminha com a pasta térmica aqui, você já está perdendo performance no que a gente está falando em relação ao resfriamento do processador, tá? Ó, a diferença. Só faltou limpar por cima aqui, mas não precisa vocês verem eu limpando, é só limpar, passa um ar comprimido, tá? Olha a situação da minha bancada já. Ai, 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 né? Vou limpar meio de leve, depois na transição de etapas aqui eu dou mais uma limpadinha na bancada. Olha só a situação aqui. Mesma coisa, né? Só que aqui é o seguinte, pessoal, vocês não vão limpar o processador no soquete aqui, tá? Por quê? Porque se eu limpar aqui, é possível que alguma sujeira entre nesses cantinhos aqui, tá? Então o ideal é que você tire o processador, tá? E limpe ele fora. Bom, para tirar o processador é tranquilo, tá, pessoal? Até se você se interessar, você lê o manual e lá tem certinho passo a passo de como montar a sua placa-mãe ou não. Então eu vou destravar aqui, levantei, tem aqui uma espécie de borboletinha para levantar, levantei, e aqui a dica, ó, tem uns chanfros aqui, ó, tá? Então coloque seu dedo nesse chanfro, puxou, pegou, beleza. Então estão vendo aqui esse monte de pinos aqui? Esse é característico LGA, né, da Intel. Então o que acontece? Se cair uma sujeira aqui, por exemplo, essa pasta térmica ressecada, olha o trabalho que você vai ter para tirar essa sujeira aqui. E se entortar esses pinos aqui e não conseguir desentortar depois, você perdeu a placa, tá? É bem complicado. Então tira o processador, coloca a plaquinha de lado e limpa só ele, tá? Mesma coisa, um algodãozinho aqui. Um pincelzinho, talvez. Pronto, bem melhor. Vamos ver aqui, Core 2 Duo. Bom,
Não bom, mas vai. Agora olha só, para limpar a placa, você vai voltar o processador para a posição aqui, tá? Por quê? Também para a mesma coisa, o processador que ele vai impedir que alguma sujeira caia dentro do nosso soquete. E aqui mesma coisa, tá? Pincelzinho. E aqui a gente está tirando a sujeira, né? Realmente a sujeira grossa, a poeira. E, dependendo da ocasião você vai encontrar aqui talvez formiga, lagartixa, aranha, né? Porque inseto, né? Ele adora um calorzinho, né? E a máquina esquenta. Pronto. A questão do pó já está. Tranquilo, pessoal? Mas é só isso, Hélio? Não. A segunda etapa aqui, bom, já tirei o cooler, limpei o processador, recoloquei o processador, vou limpar o restante da placa. Vou utilizar aqui o álcool isopropílico, tá? Eu tenho aqui um vidrinho de álcool isopropílico. E para que ele serve, tá, pessoal? Para limpar alguns componentes como esse Super I/O aqui, ó. Ele tem vários terminaizinhos. No nosso caso aqui ele nem está oxidado, mas se tivesse oxidado ou sujo, o ideal seria você jogar um álcool isopropílico e utilizar uma escovinha. E por que álcool isopropílico, ele? Não pode ser um outro álcool? Não pode ser outro álcool, não pode ser nenhum outro produto que seja agressivo à placa. Não pode ser água também. Então a gente usa o álcool isopropílico porque ele não é agressivo e porque ele é altamente volátil. Então ele evapora bem rápido, não deixando resíduos na placa. Eu deixei um exemplo aqui, do ladinho, que são esses componentes aqui, ó. Estão vendo esse aqui é um chipset, tá? Onde fica esse chipset? Esse chipset fica embaixo desse dissipador aqui, ó. Então embaixo desse dissipador tem um componente como esse aqui. E embaixo desse outro dissipador aqui tem um componente como esse aqui também, tá? Tá aqui, esse aqui é um Intel. Estão vendo? Olha a quantidade de contatos que ele tem por baixo. Cada pontinho desse brilhoso é uma solda, a solda BGA, que é Ball Grid Array, né, que são soldas com esferas, né, ao contrário dos outros componentes, essa aqui é soldada por baixo, você não vê os terminais quando ela está na placa. Então imagine você, né, se entra uma água aqui por baixo, deixa eu olhar aqui, e fica um resíduo ali. Qualquer condutividade que esse produto tenha pode causar um curto entre esses terminais. Então por isso que você usa álcool isopropílico, tá? Porque ele já evapora, ele é altamente volátil. Se você acabar utilizando um outro produto, ou então choveu, molhou tua máquina, você tem que usar uma como é que me fugiu o nome agora? Uma estufa, né? Uma estufa de desumidificação. Ou então deixar a máquina vários dias sem ligar para que evapore, né, esse produto. Por isso que a gente usa o álcool isopropílico para não correr esse risco aqui, ó. Estão vendo como é que é o componente? Bem interessante, né? São vários terminais, então se entrar uma água por baixo aqui, você nem vai enxergar, nem vai ver se secou ou não, tá? Então utilize o álcool isopropílico para limpar a placa. Pode ver aqui quando eu já passei, ó. Cadê? Já foi embora. Tem aqui o Super I/O. Aqui deve ser de rede e áudio. Então, mais uma escovadinha. E mais algum componente que você encontre na placa que esteja oxidado, você vai também utilizar o álcool isopropílico, beleza? Então, essa é a primeira parte. Beleza, a gente já passou a primeira parte, vamos para a segunda parte. Na segunda parte a gente vai fazer a memória, os slots PCI e a pilha CMOS, tá? Um testezinho básico. Então, as memórias estão aqui, vou removê-las, né? Tem essas travinhas laterais, tranquilo? Pronto, foram removidas. E a princípio eu vou limpar essas memórias aqui. Deixa eu pegar aqui então uma borrachinha. Bom, todo mundo já deve ter visto na internet, num vídeo no YouTube, alguma coisa sobre limpar essas memórias.
E realmente até hoje a gente não encontrou nada melhor do que uma borrachinha, desde que ela seja farelenta, tá? Não pode ser aquela borrachinha mais plástica, tem que ser bem farelenta mesmo. Para limpar cada um desses contatos aqui da memória. Tranquilo? O que acontece? Ah, Hélio, mas será que eu não posso passar uma lixa, um bombril, uma lima aqui? Não, não. Você não pode desgastar também esses contatos aqui, tá? Ele tem um tratamento na superfície para evitar a oxidação. Se você tira essa proteção, ele vai oxidar mais rápido, você vai ter problemas cada vez no menor tempo, né? Então, nada abrasivo, tá? E a brincadeira do bombril também é porque o bombril é um produto metálico, né? Então vai que fica uma sobra de um filamento aqui, causando algum curto, tá? Então ela tá um pouquinho amarelada. Para mim aqui aparece bastante, talvez na gravação não apareça tanta diferença, infelizmente, mas façam, tá? Não esqueçam disso. E é bom observar que ela fica bem brilhosa, tá? Talvez aqui dê uma diferença, essa aqui tá bem... Olha, por causa da luz não vai dar diferença, mas olhando aqui dá sim. Então, toda ela, tá? Passa uma borrachinha. Então, o que ocorre quando esses contatos estão muito oxidados, né? Muito sujos? A tendência é que tua máquina ligue e não dê vídeo, ou fique bipando dizendo que não tem nenhuma memória instalada. Ele não reconhece a memória da sua máquina. Então você liga a máquina e fica tururu, tururu. Aí, claro, depende o código de bips da sua placa-mãe, né? Aqui é tururu, né? Então, e pode ser também que ela ligue, reconheça a memória, mas daí não dê vídeo, tá? Ligue e não dá vídeo, pode ser apenas a memória. E apenas uma oxidação na memória. Ah, mas eu levei numa assistência e trocaram a memória. Sim, talvez a memória realmente estava com problema. Mas o primeiro passo numa manutenção preventiva, que é o que eu estou falando aqui, né? Então, para evitar que daqui a uma semana, duas, a máquina volte porque não reconhece a memória, você já dá essa limpada boa. Realmente na câmera não dá para perceber, mas confie em mim, ficou bem diferente. Essa aqui já não está tão suja. Enfim, faz nas duas, tá? Vou passar meio de leve aqui. Pronto. As memórias foram. E na placa, Hélio? Bom, na placa a gente tem esses slots da memória. Vocês podem também usar o álcool isopropílico. É bom, o álcool isopropílico você pode jogar bastante, já ele evapora. Dá uma escovadinha. Até para limpar mesmo, né? Ficar bem limpinho. Mas se ele tiver muito oxidado, pessoal, a gente tende a usar então um limpa-contato, tá? Cadê a câmera? Aqui. Limpa-contato. Da marca que você preferir. Eu gosto da marca Wurt, né? W-U-R-T. Não sei se tem H no final. Wurt é bem bom, mas esse também é bem bom, tá? E a mesma coisa. Você vai passar aqui. Ótimo. E aqui nos barramentos PCI, aqui nós temos dois PCI e um PCI Express X16. A mesma coisa, então tua placa de vídeo não está sendo reconhecida. Uma placa expansiva que você colocou que não está sendo reconhecida, dá uma olhadinha nos contatos. Tá? E tem que ser, tá, pessoal? Limpa contato, tá? Não confunda com um WD-40. Uma vez também eu peguei uma máquina, estava todo engordurado de WD-40. O WD-40 ele já é um isolante, tá? Ele é diferente, ele é um lubrificante. Então não passe nenhum tipo de lubrificante aqui, nenhum tipo de óleo, coisa assim. Tem que ser limpa contato, tá bom? Talvez você se empolga e acha um WD em casa e na placa não, porque ele vai isolar os contatos e não é isso que você quer que dê contato. Olha, já ficou uma outra carinha a placa, né? Talvez nesta outra câmera aqui já dá uma diferencinha, tá? O que eu falei então? Slots da memória, slots PCI e a pilha CMOS. A pilha CMOS, mesma coisa, né? Como uma manutenção preventiva, a gente tem que olhar tudo. Vou tirar essa pilha aqui. Qual é o papel dessa pilha CMOS? O papel dela é alimentar uma parte do circuito integrado que tem a BIOS dentro. Então a gente chama da pilha da BIOS, mas assim,
É um circuito integrado. No caso, aqui nós temos dois. Então aqui tem a Main BIOS e a Backup BIOS, tá? Então essa é uma plaquinha Dual BIOS. Então dentro desse componente, dentro desse circuito integrado, existe um espacinho que é uma memória chamada CMOS, do tipo CMOS. E ela, quando você tira a alimentação dela, essa memória ela se apaga, ela é volátil. Enquanto ela permanece alimentada, ela armazena as informações. Depois que você tira ela perde as informações. Então quando a sua máquina fica perdendo, por exemplo, data e hora, fica perdendo as configurações de boot, toda vez que você tira da tomada, por exemplo, você tem que trocar essa pilhazinha aqui. Ah, Elia, mas pode ser defeito nesse socketzinho da pilha? Pode ser também. Mas assim, 90% das vezes vai ser a pilha e 10% das vezes vai ser o socket, tá? Você pode testar essa pilha com um multímetro, tá? Um multímetro como esse aqui. Mas como não é comum a gente ter multímetro em casa, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer com um LED, tá? Ah, Hélio, mas LED eu também não tenho em casa. Tudo bem, mas o LED é R$1, né? O multímetro é mais caro. Então tá aqui, ó. Olha só, tá acendendo o LED, tá ok. Eu tenho aqui algumas pilhas, ó, brilho bem fraquinho, lixo. Brilho zero, brilho fraquinho, lixo. Lixo reciclável lá, ó, brilho forte, ok, boa. Né? Lá no resíduos, descarta da maneira correta, tá, pessoal? Esta aqui, ó, morta, também vai pro lixo, lixo que não é lixo. E essa aqui também está boa. Então, das minhas 7 pilhas que eu tenho aqui, 4 estão boas. Então você testa com um LEDzinho, tá? Para ficar fácil para vocês. Isso aqui também tem que ver, tá? Na manutenção preventiva tem que dar uma olhada. Como eu tirei a minha pilha e vou pôr de volta, quando eu ligar a máquina, as opções de boot, as configurações da hora estarão resetadas. Estará tudo em default, né? Modo de fábrica. Mas depois altera, também é bem fácil. E essa foi a segunda parte, beleza? Bom, vamos dar continuação então ao nosso processo aqui. Agora eu vou começar a montar de volta. Agora já esperei um tempinho para evaporar bem o spray aqui, né, o limpa-contato e também um pouco do óxido isopropílico. Para montar a memória novamente é simples, né? A memória tem esse chanfro aqui também, né? Então você vai alinhar ele com essa marquinha que tem no slot e não tem erro, tá? Se não der certo, pessoal, de um lado nem de outro, a altura do chanfro, é porque a memória não é compatível com a sua placa. De memórias hoje a gente tem DDR, bem antiga, DDR2, DDR3 e agora DDR4. Já existe memória DDR5, mas estão sendo utilizadas apenas em placas de vídeo, tá? Mas em breve com certeza a gente vai ter memória DDR5, com certeza. Tá bom? Então é só encaixar aqui. Ótimo, perfeito. Então você tinha memória mesmo, a pilha CMOS já tinha conectado aqui, tá? E vamos agora para a parte da pasta térmica e depois colocar o nosso cooler, tá? Eu vou comentar um pouquinho sobre pasta térmica. Deixa eu pegar o negocinho do lado aqui. Pronto. Eu vou utilizar esse processador aqui mesmo, se não tiver nenhum aqui em cima. Pronto, tinha outro aqui. Então olha só, pessoal, vocês podem observar que a superfície do processador é bem lisa, tá? Bem lisinha. E a superfície do dissipador também é bem lisa. Então a quantidade de pasta térmica que você vai pôr em cima do processador é quanto? Bem pouca, né? É apenas para substituir o ar que está entre o dissipador e o processador. Hélio, mas por que eles não deixam assim mesmo? Olha, porque um engenheiro, né, alguém que estuda tecnologia dos materiais, desenvolveu esse produto que tem uma maior condutividade térmica do que o ar, aumentando assim a eficiência dessa passagem do calor do processador para o dissipador, com a ajuda do nosso cooler, tá? Então para isso que ela serve. Então é bem pouca, tá? Pouquíssima. Você vai ver um monte de fotos, né,
na internet que o pessoal entope de pasta achando que quanto mais pasta, maior será a refrigeração. Não é assim que funciona, tá? E o seguinte, tem que ser pasta térmica, não pode ser pasta de dente. Mesmo que seja uma pasta de dente super refrescante, não vai adiantar nada. Não pode ser margarina, não pode ser minâncora, não pode ser um pouco de cinza misturado com óleo vegetal, né? Tem algum pessoal que faz isso e diz que funciona, mas enfim, usem pasta térmica, tá? Nenhum outro produto. E sobre as pastas térmicas, né? Pastas térmicas, nós temos essa aqui, que eu vou utilizar hoje nessa máquina aqui. A marca tanto faz, né? Vamos comprar uma marca decente, mas é pasta branca. E eu também tenho esta pasta aqui, que é a pasta térmica GD900. Mas pode ser qualquer uma, pode ser Arctic Silver, pode ser outra marca da sua preferência, que a liga dela, a composição dela tem um pouco de metal. E esse metal é a prata, neste caso aqui. Então você deve imaginar, né, que os metais, assim como eles conduzem melhor, são um bom condutor elétrico, eles também são um bom condutor térmico. Então, quando você tem na composição de uma pasta o metal, ela é uma pasta de melhor performance do que a pasta comum. É claro que o preço também vai variar bastante, tá? Observações então que eu posso fazer a pasta térmica branca então seria para máquinas comuns, máquinas desktop de pessoas com uso comum, uma secretária, uma máquina de secretária, uma máquina de atendimento, uma máquina de caixa. Mas assim, mesmo se for um desktop de alta performance, alguém que joga, né, joga seu Counter-Strike, ou então uma pessoa que trabalha com edição de vídeo, uma pessoa que é fotógrafa, então ela já vai precisar, ela já vai demandar mais eficiência, mais performance do seu processador, da sua máquina, vai estressar mais a máquina, vai aquecer mais. Então é ideal que você use uma GD900 ou qualquer pasta térmica que tenha liga de prata. E também notebook, isso aqui é proibido, tá? Jamais, sempre é de prata, tá? Então por esses motivos eu tenho essas duas. Nessa maquininha mais simples aqui eu vou usar a de prata, a branca normal. Eu até desmontei o notebook aqui para vocês verem o porquê da necessidade do uso de pasta com a liga de prata no notebook, né? Olha só como é que é o notebook. Puxa vida, ficou apertado, né? Mas ainda assim, primeiro que o notebook você já imagina que ele é bem compacto, né? Ele é apertadinho, não tem muito espaço para o ar sair. Não é como um gabinete que tem um espação ali para o ar circular. Aqui é bem compactado. Então esse processo de refrigeração tem que ser bem eficiente. Então eu vou mostrar para vocês por baixo aqui, ó. É só essa partezinha do contato aqui, ó, que é o dial, né? Aqui em cima, que tem contato com o dissipador, tá? Não é uma área muito grande. Então você tem que ter uma performance bem interessante aqui para suportar esse calor e conseguir fazer essa transferência de calor para o dissipador. Beleza? Esse dissipador aqui é mais barato, assim, né? Tem dissipadores que são melhores, do material melhor, né? Um hatch pipe mais eficiente, mas é só para mostrar para vocês o quão crítico é um notebook na parte de refrigeração. Então ajudem ele com a sua pastinha de prata. Vamos voltar então para nosso desktop, aqui está. Então vamos ver a diferença aqui, né, na situação dessa nossa pasta. Como eu comentei lá no comecinho, a pasta térmica da nossa máquina estava completamente ressecada. Já essa aqui vocês vão ver que ela vai estar bem cremosinha, tá? Então dá pra ver aí, beleza? Aí claro, tem pessoal que põe uma gotinha no meio, tem pessoal que faz um xizinho, tem pessoal que faz um desenho, tanto faz. Eu sou daqueles que espalha, tá? Mas a gente já viu bastante teste também, bastante review, bastante react aí na internet de como todos os processos em sua grande maioria funcionam bem. Já eu prefiro fazer assim mesmo, tá? Espalhar sobre todo o processador, até que a superfície do processador não seja vista mais. Uma camada tranquila, pronto. Não vejo mais a superfície do processador, tá pronto. E esse resto aqui que sobrou no meu dedo, você vai limpar. Limpa o seu dedo. Você não deve ficar entulhando pasta térmica ali, tá? Sobrou, paciência, né?
Quanto mais pasta térmica você pôr aqui, na pasta térmica excedente, vocês viram como fica ressecado lá atrás? Então esse excedente vai ressecar igual como você vai apertar. Ele vai se acumular nesses cantinhos aqui e o risco dele quebrar e entrar ali para dentro do soquete é grande. Então utilize uma quantidade adequada como esta aqui. Eu já conectei as memórias. Eu agora vou utilizar um outro cooler, tá? Esse cooler é um modelinho um pouco diferente, ele tem uma travinha por baixo. Vou colocar a travinha aqui. Pronto. Esse conectorzinho aqui sempre vai no CPU fan. Existem alguns outros pontos que você pode ligar um cooler, mas são geralmente chassi fan, então são os coolers que ficam para fora, aqueles cooler com LED ou aqueles coolers auxiliares, tá? Esse que vai em cima do processador tem que obrigatoriamente ir no conector CPU fan, tá? Porque ele vai monitorar a temperatura do processador. Quando o processador aquecer, quem vai girar mais rápido será esse cooler aqui. Se você inverter, colocar no chassi fan sem querer, quando você ligar a sua máquina, vai aparecer um erro chamado CPU fan error. CPU fan error. Então, ou você conectou errado, ou então o seu cooler não está funcionando corretamente. Beleza? Parafusei aqui. Pronto. Lembram do cooler antigo, né? Vocês nem enxergavam o dissipador lá embaixo, né? Ótimo, agora tá tranquilo. Memória, pilha CMOS, limpeza. Mais alguma coisa? No momento. Não, é isso aí. Vamos para frente. Bom, pessoal, na manutenção preventiva a gente também testa a fonte, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Aqui está o nosso conector de 24 pinos. E um teste muito comum que o pessoal faz aí na internet é fazer o curto do fio verde com o fio preto para ver se a fonte está funcionando, tá? Vamos dar uma olhadinha nisso? Então eu vou conectar aqui a alimentação da minha fonte. Tranquilo? Eu vou conectar aqui o fio verde com o fio preto, né? Que é um sinal que é recebido, que é chaveado pela placa-mãe, solicitando a fonte que libera as outras tensões. Ó, começou a girar o cooler. Então, em teoria, você diz que a fonte está boa, a fonte está funcionando. Na verdade, ela está apenas ligando, né? Então, esse é um testezinho que o pessoal faz. Eu vou mostrar um outro teste aqui, que é mais preciso. Porque cada cor que tem nesse conector, inclusive nos outros conectores também, né? Conector SATA, conector do processador. Cada cor dessa aqui é uma tensão. 12 volts é o amarelo. O vermelho tem outra tensão. Eu sei que tem 3,3, tem 12, tem 5, se não me engano. Depois a gente dá uma olhadinha. E eu utilizo esse testadorzinho aqui. Porque eu poderia medir cada uma dessas tensões aqui com um multímetro. Só que ia dar um certo trabalho. Então, eu utilizo esse testador aqui. Na assistência técnica do ICI também é utilizado esse testador aqui. Vamos conectar. Pronto. Olha lá. Deixa eu apagar a luz aqui, ver se fica melhor o display. Pronto. Então temos ali 19 volts, 11.9. 19 não, né? Era para ser 12, tá 11.9. 5.1, 5 volts. Aqui o mais 12, aqui é menos 12, mais 12 e 3,3. E o 12 volts aqui em cima está low, ou seja, está ausente. É porque eu não conectei. Porque eu não conectei este conector aqui, ó. Certo? Pronto, lá está, 11.7. Então agora eu sei que realmente as tensões estão presentes, não está apenas o cooler girando porque eu fiz um jumperzinho entre o verde e o preto. Um teste um pouco melhor que esse verde e o preto é esse aqui, é mais completo.
É claro que para testar a fonte, o ideal seria uma bancada com cargas resistivas para que estressasse a fonte, para que realmente a gente verificasse que ela está aguentando uma carga, né? Realmente está aguentando um funcionamento 100%. Como isso não é possível, na maioria das vezes, este aqui já é um testezinho um pouco mais completo. E sim, na manutenção preventiva a gente tem que olhar tudo, pessoal. Não pode deixar nada passar. A gente não pode deixar a máquina aí para o cliente e voltar uma semana depois. Vou pegar uma outra fonte aqui. Eu vou fazer o mesmo processo. Essa aqui já é uma Corsair. Vou conectar a alimentação. E vou fazer aqui o jumper então, com o verde e o preto. Vamos lá. Pronto. Desligou. Ah, ligou assim, porque esse cooler é bem lento. Deixa eu colocar na câmera de cima aqui. Estão vendo ali? Vou tirar. Parou. Novamente. Pronto. Então, assim, em teoria ela tá ligando, né? Mas vamos dar uma olhadinha nas tensões desta placa aqui. Olha lá, né? O 12 volts está low e o sinal Power Good está em 0 milissegundos. Esse sinal não pode nem ser muito alto, nem ultrapassar lá 500, 400 milissegundos, e esse 0 quer dizer que ele está ausente. Mesmo tendo todas as tensões, a tua placa vai ligar e não vai dar vídeo. Deixa eu colocar o 12 aqui. Pronto, temos todas as tensões, mas o Power Good está ausente. Então essa placa precisa de manutenção, tá? Então você viu que no testezinho com o jumperzinho você não iria observar essa situação. Quando a placa está com defeito, pessoal, se for uma placa muito barata, né, uma placa de 35, 40, 50 reais, geralmente não compensa o reparo. Mas placas como essa aqui, ó, Corsair, né, compensa, tanto que está aqui para ser reparada, né? Como eu disse, se quiser alguma coisa voltada à eletrônica, reparo eletrônico, deixei seu like, seu comentário. Falei da fonte, eu acho que nesse bloco vai ser isso mesmo. Então não custa comprar um equipamentozinho desse aqui, né? Realmente é bem mais rápido do que ficar medindo um por um com o multímetro, tá? Falta agora acho que o HD, a gente já vai ver isso aí, beleza? Bom, chegou a hora de a gente falar agora do HD, o hard disk. Quando eu fiz um curso de informática, chamavam até de Winchester, né? Bem antigo mesmo. Então é aqui dentro, pessoal, nesse componente de hardware, que estão armazenadas as suas informações, tá? As suas fotos, os seus vídeos, os seus seriados, os seus trabalhos. Então é muito importante, sim, tanto cotidianamente quanto numa manutenção preventiva, que você verifique seu HD. Um exemplo clássico, né? Você identificou que sua máquina está muito lenta, travando, você leva numa assistência técnica ou você mesmo faz a formatação e dali a 2, 3 semanas novamente ela está lenta, travando, novamente formatação, talvez um sobrinho formata para você e, por exemplo, corrompe o Windows. Semana após semana corrompe o Windows, uma vez por mês corrompe o Windows, tem que formatar de novo. Seu HD deve estar com problemas, tá? Ele está perdendo informação, ele está perdendo os dados que tem dentro dele e dessa maneira o seu Windows está corrompendo, tá? Então é sempre bom verificar o HD. Uma coisa que é interessante falar é com relação
SSD, né? O Solid Disk State, que é o sucessor, né? Que é o que está substituindo o HD. Então ele é 10 vezes mais rápido, em média 10 vezes mais rápido que o HD. Então se você quer fazer um... Opa, peraí que eu não mudei a câmera, né? Peraí aqui... Aqui, pronto. Você pode ver que o HD comum, como esse que está na minha bancada, ele tem um monte de parte mecânica, tá? Ele tem o disco, ele tem o cabeçote, né? Ele tem a agulha de leitura. Então ele é mais lento porque ele tem movimentos a serem feitos. Já o SSD não, tá? Ele é todo cheio desses bancos de memórias aqui, então o acesso à informação é bem mais rápido. Sem contar também que o HD comum, você derrubou ele no chão, o risco de estragar, de danificar ele é altíssimo. Já o SSD tem um risco sim, né, de solda fria, etc e tal, mas assim ele é mais tranquilo porque ele é bem mais leve, o impacto que vai dar no chão não é tão grande, tá? Então eu vou fazer o teste nos meus HDs da minha máquina aqui, né? Depois eu posso fazer em outra máquina ali. Mas a princípio eu vou usar esse Crystal Disk Info. Ele vai pedir autorização aqui para executar. Ele abriu na outra tela, eu vou puxar para cá. Tá. Então tá aqui. Eu tenho meu disco C 2 pontos saudável. O interessante é que ele também mostra aqui, ó, quantas vezes ele foi ligado e quantas horas ele permaneceu ligado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você comprar um HD ou um SSD, você pode verificar através deste programa se realmente a sua compra veio um componente novo, veio um HD novo. Então você vê nas horas aqui, deve ter ali 2, 3, 4, 6 horas no máximo, que é o período de teste que o HD ou SSD é executado durante os testes na sua fabricação. Mais que isso, ele é um HD usado. Eu tenho outro SSD aqui, 120 King Fast. Esse está novinho, 88 vezes ligado, 308 horas. Esse aqui quem vendeu para mim foi o Diogo do Coat. Valeu, Diogo. E o Weber também vende muito bons também, os dele. E aqui eu tenho um Kingston de 480 GB. Esse já foi ligado mais vezes. E esse HDzinho aqui eu coloquei justamente de propósito, né, na minha máquina. Eu não utilizo ele, mas ele está numa situação de alerta já. Mais que alerta, pessoal, vira crítico, vira vermelho. Só que nessa situação aqui já é o caso de trocar o seu HD. Por quê? Pelos fatos que eu acabei de mencionar. Se ele realmente falecer, né, se realmente ele parar de funcionar, você perdeu todos os seus dados. Hélio, tem como recuperar? Tem. Às vezes por sorte, ou às vezes pagando para quem recupera esse tipo de dado. Então não custa evitar. Como a gente está falando de manutenção preventiva, alerta, troca, tá bom? Trocou o HD, pronto, vida nova. Não libere uma máquina assim, porque como eu falei, talvez você tenha um conhecido, um amigo que tem esse caso. Poxa, minha máquina já levei 3 vezes para formatar e mesmo assim, depois de um tempo o Windows se corrompe, o Windows corrompe novamente. Então provavelmente o técnico está falhando talvez nesse quesito de verificar se o HD está em bom estado. Beleza? Então a parte do HD é esta. Olá pessoal, estamos chegando então quase à nossa reta final da nossa conversa. Agora eu já montei a máquina, né? Com aqui a minha fonte, devidamente testada, HD testado, memórias, cooler, pasta térmica trocada, placa toda limpa. Mudei um pouquinho o layout aqui, porque agora a gente vem na parte mais demorada de uma manutenção preventiva. Uma parte que não tem como a gente evitar, que realmente é o teste final. Que até agora a gente só fez limpezas, né? Limpezas preventivas. E testar mesmo, a gente testou o HD. O HD a gente conseguiu testar. E a fonte também. Mas a memória a gente não testou. A placa em si a gente não testou. A gente apenas fez uma limpeza. Então a gente utiliza alguns programas, né? Talvez não dê para enxergar aqui. Estou bootando para um programa chamado Hearings Boot. Tá? Se encontra na internet para baixar. Se precisar, depois a gente conversa. Posso passar para vocês também um link, alguma coisa assim. Está entrando. Então o monitor está aqui, tá?
a máquina está montada aqui, é esse monitor. E olha só, eu vou aqui em Testing Tools, RAM Memory, e vou utilizar o Main Test. Pronto, começou, pessoal. Aqui é a parte, pessoal, que não tem como, não tem atalho, tá? Talvez você leve sua máquina para assistência técnica e você deixa aquela máquina lá e o técnico pede o prazo mais ou menos de um dia e meio para te devolver. Não é tanto, pessoal, pela manutenção preventiva da limpeza, é mais esses testes aqui, ó. Esse teste aqui de memória, testando a memória agora, olha, ele está movendo e invertendo informações na memória, procurando encontrar algum erro, né? Tentando encontrar algum erro. Então este teste não tem o que fazer, pessoal, tem que deixar ele 2, 3 horas testando a memória. Tá, eu não vou ficar com vocês aqui 2, 3 horas, mas é necessário ser feito, tá? Este é um teste. Eu vou resetar a máquina aqui. Eu vou fazer um outro teste. Nesse meio tempo eu vou contar uma história para vocês, né? Que é aquela velha história de uma flor, uma planta, né? Então, vamos dizer que alguém te deu uma planta, uma flor, né? E aquela flor irá sair ali uma rosa, uma flor, se uma pessoa, né, durante 30 dias regar aquela planta uma vez ao dia. Então, durante 30 dias uma pessoa terá que regar aquela planta durante um dia para que aquela rosa desabroche. Deixa eu colocar aqui em Hard Disk Tools, tá? Tô mudando o assunto aqui, vou colocar para testar o HD agora. Porque aqui, aquele teste que a gente fez dentro do sistema operacional é apenas um histórico do HD, tá? Então a gente pode testar o HD com esse outro programa aqui. Eu vou selecionar aqui então o HD. Talvez está muito longe para vocês, mas ó, essa barrinha aqui, ó, tem que correr até os 100%, tá? Então voltando àquela história que eu estava contando para vocês. Então uma pessoa tem que regar aquela planta durante 30 dias para você ver aquela flor desabrochar. Então o que você pensa? Bom, se eu colocar 2 pessoas, são 2 pessoas, então elas vão regar uma vez por dia, então em 15 dias eu vou ter aquela flor. Afinal, se pediu uma pessoa, eu coloquei 2, e se era 30 vezes tinha que regar aquela planta e eu reguei as 30, vai dar certo, não vai? Não, não vai. É claro que não vai, entendeu? A planta tem o seu tempo ali de desabrochar. Não que a nossa máquina seja uma pequena flor, mas ela merece cuidado. Então aqui não adianta você exigir, ou então se exigir, de preparar um produto de qualidade em menos horas, entende? Se demora 8 horas para testar, não adianta colocar 2, 3, 4, 5 técnicos em cima. São 8 horas para nossa belezinha aqui desabrochar, para nossa máquina ficar pronta, tá? Então não tem milagre, pessoal. Tanto para você que é técnico, não adianta querer otimizar tanto o seu processo assim que você perca a qualidade. E para você que não tem interesse em trabalhar na área, nós pedimos um pouco de paciência, porque esse tipo de processo, mesmo sendo uma manutenção preventiva, ela depende um pouco de tempo e de qualidade. Ó, esse meio tempo que eu falei, 1.4% testado. Um HD de 500 GB. Então, se você tiver um HD de 1 TB, 2 HDs de 1 TB, 3, 4, 5, 6 HDs, mais tempo vai levar, tá? Então esse, acabei de mostrar então o teste de estresse da memória e aqui é um teste de estresse do processador. Tranquilo? Por último, agora eu vou voltar com o teste de estresse do conjunto completo dentro do sistema operacional. Beleza? Pessoal, então é isso. Estamos chegando ao final então do nosso conteúdo aqui. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo pela sua atenção, né? Se você gostou do conteúdo, não esqueça aí o seu like, seu comentário, por favor, né? O seu compartilhamento.
Eu tenho aqui algumas observações a fazer, né, que eu estava revendo as etapas que eu gravei para vocês. Lá no comecinho, né, eu falei que alguns insetos, né, são atraídos pelo calor, como a aranha. Não, mas a aranha não é inseto, né, então essa é a primeira correção que eu queria fazer. Mas sim, aquela história do bug da máquina, justamente é no tempo das máquinas valvuladas, né, que os insetos se aproximavam das válvulas por causa do calor e eles morriam ali e acabavam causando um curto na placa. Então se dizia que tinha um bug, né, um bug na placa, e até hoje a gente fala isso. Então são esses insetos, mas realmente a aranha não é inseto, né? O segundo erro que eu cometi, quando eu estava testando a fonte, pessoal, eu botei a mão na fonte e falei placa, consertar a placa. Não, a placa da fonte, tá? Então realmente tem fontes que compensam reparo da placa da fonte, e tem fontes que não compensam reparo, tá? E nesse último trecho agora, eu falei do estresse, né? Aqueles dois programinhas que eu estava estressando a máquina. Um era o estresse da memória e o outro era o estresse do HD. E eu falei estresse do processador. Eu espero que o Clodoaldo tenha colocado uma tarjinha com um asterístico no cantinho assim, né? A gente às vezes erra a palavra, mas fica aqui o nosso pedido de desculpas, né? Mas enfim, que dê tudo certo, que vocês tenham entendido o conteúdo. Desde já, muito obrigado por terem permanecido aí. E essa é a última parte, pessoal. Também está um pouquinho longe o monitor. Mas depois que eu testei tudo de forma individual, né, testei o HD, testei a memória, testei a minha fonte, troquei a pasta térmica, fiz uma limpeza legal na placa, tirando todas as oxidações. Eu tenho que testar o conjunto inteiro. Eu vou utilizar aqui o programa AIDA64, com este. Pronto. Ele tem uma ferramenta aqui, teste de estabilidade do sistema. E, claro, essa montagem aqui já seria dentro do gabinete, tá? A gente montaria todo esse conjunto dentro do gabinete. E aqui mais um estresse, né? Vou dar um sim aqui e vou dar um start. Pronto, pessoal. Aqui ele vai monitorar para mim a temperatura, tá? E o uso do processador, da memória, do HD e da parte gráfica, tá? Aqui novamente mais 2 a 3 horas testando, tá? Então a manutenção preventiva é um processo um pouquinho demorado. A gente tem que sempre manter o máximo otimizado possível, mas sem perder a qualidade, tá? Eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado, curtido um pouco desse conteúdo. Aqui realmente, infelizmente, por causa da situação atual, o ideal seria realmente a gente fazer isso na prática, todos juntos, né? Cada um na sua bancada. Mas dessa maneira online também acho que dá para esclarecer um pouco, talvez se você gosta do assunto, talvez alguma dúvida que você tenha. Esse vídeo, claro, é gravado, será transmitido no site da DFP, no Facebook, no YouTube. E eu vou fazer o máximo possível que no dia em que esse conteúdo esteja sendo transmitido, eu vou estar no chat acompanhando as dúvidas de vocês, tá? Então podem perguntar à vontade. E enfim, muito obrigado, parabéns à DFP pela iniciativa, pelo ICI pela iniciativa. Aqui fica o meu agradecimento a todos que me ajudaram e principalmente para você que ficou até aqui acompanhando. Para mim é uma satisfação fazer esse tipo de trabalho voluntariado, e porque é uma área que eu gosto. Espero que você goste também e que um pouquinho vocês tenham tirado um pouquinho das dúvidas de vocês e tenham ficado um pouco mais curiosos com relação a isso, tá? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.